Vamos lá, então, para a função exponencial. Bom, da definição lá da função exponencial, então, é um número elevado a x, por exemplo, né? Então, o expoente, ele tá, o argumento da função, ela está no expoente, tá? Qual que deve ser aqui a questão? Então, o a, como é que a gente define, né? O a, ele tem que ser um valor maior que zero e menor do que 1. Por que não igual a 1? Porque daí não fica uma função exponencial, né? Ele fica um valor constante, tá? E não pode ser zero também, ok? Porque também fica um valor constante, tá? E também o a ele tem que ser um valor, então, maior do que 1. Ele pode ser um valor maior do que 1, tá? Então, ele não pode ser nem 0, nem 1. Então, em outras palavras, né? O a ele tem que ser diferente de 0 e o a ele tem que ser diferente de 1 também. Agora o x pode ser qualquer valor, desde que respeitando o valor da base do expoente. Como que é o gráfico de uma função exponencial? Que isso é bem importante aqui para a física, tá? É bem importante saber o gráfico de uma função exponencial, tá? Então você tem uma função f de x igual a 2 elevado a x, tá certo? Então a base é 2 e o expoente vai ser os valores da minha variável independente, tá? Que é o x. Então eu posso supor vários valores lá para o x, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, tá? E eu posso ir calculando o valor de 2 elevado a x, tá certo? Então vamos lá. Então quando o x vale menos 3, fica 2 elevado a menos 3, que é a mesma coisa que 1 sobre 8, né? Então por quê? 2 elevado a menos 3, como é um expoente negativo, vai ficar 1 sobre 2, elevado a 3, vai ficar 1 ao cubo sobre 2 ao cubo, que é 1 sobre 8 lá, ok? A mesma coisa para os outros pontos. E note que quando o x é 0, 2 elevado a 0 é 1. Qualquer número elevado a 0 vale 1, menos o próprio 0. 0 elevado a 0, ele é um valor indefinido, tá? Não se calcula, não tem resposta. E então, aí quando o x vale 1, 2 elevado a 1, x valendo 2, 2 elevado a 2, que dá 4, tá? Então vejam que os valores eles vão sempre se multiplicando, né? Veja, ó, é sempre duas vezes maior do que o outro, duas vezes maior do que o outro. Por isso que o comportamento da minha função 2 elevado a x, tá certo? Ela é um comportamento que a gente diz exponencial, né? Então ele cresce muito, muito rapidamente, né? Então o valor cresce muito rápido. Por isso que quando alguma coisa, né, por exemplo, a propagação de um vírus, por exemplo, pode dizer que ele é um crescimento exponencial, porque ele cresce rapidamente, né? Ou os descendentes, por exemplo, de um coelho, é um crescimento exponencial, ou o crescimento de bactérias é um crescimento exponencial. Uma característica das funções exponenciais é que, por exemplo, se eu tenho a função f de x igual a 2 elevado a x, certo? Eu sempre vou ter um coeficiente que multiplica, né, essa função. Na verdade, eu posso sempre escrever assim, né? Azinho elevado a x, né? Em que o azinho é a nossa base, que não pode ser 0 e não pode ser 1, e também não pode ser um valor negativo, eu acabei esquecendo. O a ele tem que ser um valor positivo, tá? Não pode ser um valor negativo, beleza? Esse azão aqui a gente pode chamar de coeficiente, tá? Então, esse azão é sempre esse aqui, beleza? Por quê? Porque este ponto aqui, ele tem coordenadas 0 no x e a vezes a elevado a 0. Então, a elevado a 0, e como o a ele não é o próprio 0, né? Então fica 0, 0 e o ponto a na coordenada y, tá certo? Então, se esse a aqui for 1, então, independente do valor da base, aqui sempre vai ser 1, ou sempre vai ser a, tá? Então, este ponto aqui independe do valor da base, ok? Então, pode ser um valor de exponencial, pode ser um valor 3, o 5, pode ser π, ali sempre vai ser o valor de a, tá? Que é o coeficiente que multiplica a base, tá? Vamos lá para um outro exemplo, né? 1 meio elevado a x. Ó, veja que a base é um valor positivo, tá? E não é 0 e também não é 1, tá? 1 meio a gente pode inverter, né? Então, por exemplo, 1 meio
elevado, 1 meia é a mesma coisa que 2 elevado a menos 1, né? Por quê? Porque 2 elevado a menos 1, quando eu tenho sinal negativo no expoente, eu posso inverter a base. A função que eu vou trabalhar é 2 elevado a menos x, tá? Então, quando x vale menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 3, 2 elevado a 3, que é 8. Então, o x agora vale menos 2. Então, é 2 elevado a menos 2, que fica 2 elevado a 2, que é 4. 2 elevado a menos 1, então fica 2 elevado a menos 1, que dá 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, veja que a função, quando ela tem um expoente negativo, ela é espelhada, tá? Perceba que quando é 2 elevado a x, ela cresce rapidamente. Quando ela é 2 elevado a menos x, ela cai muito rapidamente, tá? Então, por exemplo, aqui, quando x for 1, vai ficar 2 elevado a menos 1, e 2 elevado a menos 1 é meio, tá? Então, é como se eu tivesse rotacionado este gráfico aqui em torno do eixo y, tá? Então, eu rotacionei. Ele estava assim, eu trouxe ele para cá, tá? É a mesma coisa, beleza? E aí, por isso que o crescimento ele é um decaimento, né? Ele já não é mais um crescimento, ele é um decaimento. E preserva a mesma propriedade aqui. Então, A, esse aqui valor também é um valor de A, sendo A o nosso coeficiente que multiplica a base aqui, né? Então, Azinho X. Ok? Então, exercícios resolvidos. Classifique em crescente ou decrescente, né? Então, a função 1/3 elevado a x, bom, então como 1/3 é um valor menor do que 1, então é decrescente, né? Porque isso aqui vai ficar o quê? 3 elevado a menos x, e vocês sabem que aqui quando é expoente negativo e a base é maior do que 1, vai ter um termo vai ser uma função decrescente, tá? Raiz de 2 elevado a x, ok? Raiz de 2 é um valor maior do que 1, então é uma função crescente. 3/5 elevado a menos x. Aqui é uma pegadinha. Veja só. Perceba que para a gente ver se é crescente ou decrescente, lá no expoente tem que estar x apenas, né? Então não pode estar menos x. Então eu tiro esse menos aqui e eu inverto as bases. Então o 5 que estava no denominador vai para o numerador, e o 3 que estava no denominador, que estava no numerador, vai para o denominador. 5/3 é maior do que 1. Então, é uma função crescente. Ok? E aí tem exercícios propostos aí para vocês fazerem. Então, classifique as funções em crescente ou decrescente. Então, da letra A até a letra F, ok? Sempre considerando aqui as condições, né? Então, por exemplo, aqui na letra C, você tem essa condição aqui, né? Que é 1 sobre A, sendo o A maior do que 1, tá? E na letra F, eu coloquei a equação da corrente alternada, da corrente num capacitor. Então, a corrente elétrica num circuito com capacitor, em que num circuito RC, a corrente ela vai diminuindo aos poucos, né? Então, ela é representada por essa equação aqui. E aqui a nossa função independente é o t, né? É o tempo, tá? É o nosso x, beleza? É a nossa variável independente lá, tá? E na número 2, tem um exercício para vocês fazerem sobre decaimento radioativo, tá? E a minha pergunta é, e aí eu quero que você esboce o gráfico, tá certo? Dessa função, tá? Então, você tem essa função aqui. O que é essa função? É o número de partículas ao longo do tempo, tá? Em que você tem esse valor tal aqui, né? Esse valor tal, ele é um valor de meia-vida, né? É o tempo de meia-vida, ok? E a exponencial, esse E é o número de Euler, tá? E o número de Euler, ele vale aproximadamente 2,71. Esse N0 é a quantidade inicial de partículas do sistema, ok? Então tá aqui o exercício para vocês fazerem lá, tá certo?